O sinal que deu início a tudo não era visual, era um pico. No início dos anos 2000, quando a NASA e várias agências parceiras começaram a digitalizar e rearquivar sistematicamente a telemetria da Apollo, uma pequena equipa internacional foi encarregada de sincronizar fluxos de dados díspares, vídeo, áudio, biomédicos, leituras sísmicas e sensores ambientais. O objetivo era supostamente benigno. A sincronização de alta precisão permitiria que historiadores e engenheiros estudassem as missões com nova clareza, quadro a quadro, batimento cardíaco a batimento cardíaco. Preservação digital dos primeiros passos da humanidade em outro mundo, diziam os folhetos. Maja Hallberg, uma engenheira de sistema sueca com experiência em processamento de sinais, juntou-se ao projeto, esperando um trabalho tedioso. A maior parte do trabalho envolvia corrigir o desvio do código de tempo e compensar os fotogramas perdidos. As fitas analógicas, armazenadas durante décadas em condições adequadas, mas não perfeitas, tinham desenvolvido algumas peculiaridades. Explosões estáticas, desvios de tempo, riscos no áudio. Nada de mítico, apenas entropia. A EVA da Apollo 11, a primeira caminhada lunar, foi analisada mais do que qualquer outra. Então, a equipa começou com missões posteriores, nas quais o equipamento de câmera e os procedimentos haviam melhorado. Na Apollo 16, durante um período em que os astronautas instalaram instrumentos e coletaram amostras do núcleo perto do módulo lunar, Maja percebeu uma anomalia consistente. Sempre que um dos astronautas martelava uma sonda no solo ou disparava uma pequena carga explosiva para fazer um perfil sísmico, os sismômetros e outros sensores respondiam como esperado. Mas em 3 ocasiões, separadas por minutos, apareceu um pico secundário que não correspondia a nenhuma ação documentada. É como se algo a vários metros de distância tivesse se movido, murmurou ela durante um turno noturno, observando os traços sincronizados a passar. Os picos eram agudos, estreitos e com um perfil de frequência que não correspondia ao eco padrão do instrumento da crosta lunar. Eles também estavam perfeitamente sincronizados com pequenas perturbações quase invisíveis no vídeo. Um breve brilho na sombra de uma rocha. Uma pequena nuvem de poeira onde nenhuma bota ou ferramenta havia tocado. A princípio, ela presumiu que fosse um erro de sincronização. Talvez um desalinhamento entre os conjuntos de dados tivesse feito com que eventos não relacionados parecessem simultâneos. Ela recalibrou, reexecutou o alinhamento com parâmetros mais rigorosos e extraiu registros suplementares das transcrições do controlo da missão. Os picos permaneceram onde estavam. As transcrições, entretanto, não mostravam nada mais dramático do que comentários sobre a colocação de ferramentas e listas de verificação. Implemente a experiência de fluxo de calor. Cuidado com o cabo. Entendido, Houston. Curiosa, mas cautelosa, Maja marcou as anomalias e seguiu em frente. Uma semana depois, na EVA-2 da Apollo 17, ela viu o padrão novamente. Local diferente, instrumentos diferentes. O mesmo dueto estranho. Uma pequena contração sísmica inexplicável e uma nuvem de poeira no canto de um quadro, onde nenhum astronauta estava. A resposta fácil teria sido a reutilização do equipamento. Talvez uma peculiaridade num instrumento transportado entre missões. Mas o hardware não era idêntico e as anomalias apareceram em canais diferentes. O único fator comum era o regolito lunar a ser perturbado nas proximidades e uma consistência direcional aproximada. Cada nuvem de poeira inexplicável parecia vir do mesmo azimute geral
em relação aos locais de aterragem, como se algo, logo além da linha do horizonte favorita da câmara, tivesse reagido tardiamente ao solavanco. Quando ela finalmente levou a questão ao seu supervisor, ele ouviu educadamente, observou as sobreposições que ela havia gerado e então recostou-se com um suspiro cansado. Sabe o que as pessoas dirão se começarmos a falar sobre sinais inexplicáveis nas imagens da Apollo? Disse ele. Sei o que já dizem, respondeu Maia. E estão errados nas questões específicas que importam aqui. Não se trata de bandeiras a ondular ou sombras a passar. Trata-se de instrumentação. Ele bateu com a caneta na secretária, pensando. Vamos deixar isto de lado por agora. Documente, mas não insista. Há prioridades. Ela fez o que lhe foi pedido publicamente e ignorou isso em privado. Nos meses seguintes, trabalhando nos intervalos dos seus turnos, ela comparou as anomalias com os dados orbitais do período, posições da Terra, da Lua e de objetos conhecidos próximos da Terra. Ela também pesquisou literatura antiga sobre fenômenos transitórios lunares, flashes breves, brilhos e névoas relatados por astrônomos durante séculos antes dos voos espaciais. Lá, ela encontrou semelhanças intrigantes. Perturbações localizadas, muitas vezes agrupadas em certas regiões, sem causa consensual. A chave veio, inesperadamente, de um artigo sobre algo completamente diferente: objetos interestelares. Após a detecção de Oumuamua e depois de 2I e Borisov, o interesse por visitantes hiperbólicos aumentou. Um projeto de pesquisa conhecido como Atlas identificou vários objetos incomuns, entre eles um corpo catalogado como 3I Atlas, cuja trajetória altamente inclinada pelo sistema solar interno gerou especulações sobre sua origem. Modelos sugeriram que, se tais objetos passassem por certas configurações gravitacionais, poderiam deixar para trás fluxos de detritos, nuvens tênues e alongadas de poeira e fragmentos, compartilhando aproximadamente a mesma órbita. A maior parte desses detritos seria microscópica, inofensiva e amplamente dispersa. Mas se mesmo uma pequena fração interagisse com um corpo como a Lua em ângulos e energias específicos, o resultado poderia ser uma carga localizada, efeitos eletrostáticos sutis ou, em casos raros, respostas sísmicas minúsculas quando perturbadas. Um artigo especulativo, um daqueles que circulavam mais nos corredores de conferências do que em revistas científicas, sugeria que certos locais lunares poderiam ser mais sensíveis a esses fluxos invisíveis, agindo como sensores aterrados para eventos que se desenrolavam muito além. Maia sobrepôs as datas e horas das anomalias da Apollo a um modelo reconstruído de possíveis interseções de detritos 3I Atlas com o sistema Terra-Lua. O alinhamento não era perfeito. Os modelos eram muito grosseiros, os dados muito escassos. Mas dentro das incertezas, havia uma janela estreita, onde um desses filamentos hipotéticos poderia ter passado perto da Lua durante o final da era Apollo. Se ela tivesse parado por aí, a história teria permanecido uma curiosidade. Picos estranhos, órbitas especulativas, uma investigadora a ver ecos onde não existiam. Mas as pessoas têm uma maneira de repetir os seus erros em novos contextos, e as instituições reagem a padrões, mesmo quando não o admitem. Quando o debate público sobre as aterragens falsas na Lua se intensificou em meados dos anos 2000, alimentado por uploads de baixa resolução e interpretações erradas da ótica, a maioria das agências espaciais encolheu os ombros. Eles emitiram explicações pacientes sobre ângulos de iluminação, exposição da câmara e ausência de atmosfera. Eles relançaram imagens limpas
e digitalizações de alta qualidade. Ironicamente, o próprio processo que revelou as anomalias de Maia alimentou as conspirações. Os argumentos se concentraram em indícios familiares, sombras paralelas que supostamente exigiam luzes de estúdio, miras obscurecidas por objetos, movimentos de bandeiras mal interpretados. O que ninguém sabia, o que quase ninguém poderia saber, era que algumas imagens, na verdade, nunca saíram dos arquivos mais profundos. Não porque mostravam um estúdio, mas porque mostravam algo na poeira, reagindo como se a própria Lua fosse um sensor, em um experimento muito maior. Entre os memorandos internos trocados entre arquivistas e funcionários da agência, uma frase se repetia: material problemático. À primeira vista, a preocupação era simples. As nuvens de poeira anômalas e os picos sísmicos inexplicáveis, se divulgados publicamente, seriam aproveitados por uma comunidade preparada para ver falsificações. A internet não recompensava as nuances. Se os especialistas dissessem: ainda não sabemos o que é isto, o eco traduziria isso como: eles estão a esconder algo. Melhor, argumentavam alguns, excluir esses segundos das compilações públicas, colocando-os numa categoria geral de falhas técnicas. Havia uma segunda camada, porém, mais próxima dos corredores silenciosos, onde os planeadores da missão e os analistas de defesa planetária caminhavam. Se as anomalias estivessem correlacionadas com interações subtis entre a Lua e uma estrutura orbital maior associada a um visitante interestelar, então não eram apenas curiosidades. Eram observações precoces e acidentais de um fenômeno que ninguém ainda sabia modelar bem. E cruzavam-se, de forma desconfortável, com estudos confidenciais sobre como o sistema Terra-Lua poderia responder a fluxos densos de pequenos corpos. Não de forma cinematográfica, como um evento de extinção, mas de maneiras que poderiam perturbar satélites, comunicações ou outros sistemas delicados. Nessa atmosfera, era mais fácil deixar a controvérsia ruidosa sobre a suposta iluminação de estúdio seguir o seu curso. Deixar as pessoas discutirem se as sombras pareciam certas sob ângulos solares alienígenas. Deixá-las fixarem-se nos reflexos nas viseiras. Essas distrações mantinham a atenção longe da questão muito menos fotogênica de por que um pedaço de regolito saltou sem uma bota, quando ninguém o tocou, sob um céu cheio de trajetórias que ninguém ainda compreendia totalmente. A frase que acabaria por surgir numa das palestras posteriores de Maia, muito depois de ela ter deixado a agência, era simples: luzes de estúdio, sombras reais. O palco poderia ser uma ilusão, argumentou ela, mas não da maneira que as pessoas pensavam. A luz que todos suspeitavam ser artificial era luz solar real, filtrada pelo vácuo. As sombras que todos acreditavam ser simples eram projetadas por estruturas, cujas formas se estendiam além do visível. Os vídeos de conspiração têm a sua própria coreografia. Zooms lentos, música dramática, imagens congeladas em anomalias pixelizadas. Num armazém convertido nos arredores de Los Angeles, uma pequena produtora especializou-se em narrar tais suspeitas. A sua série principal, Hidden Horizons, causou um impacto modesto ao combinar imagens de domínio público da NASA com um tom que pairava logo abaixo da acusação direta. Não estamos a dizer que é falso, gostava de repetir o apresentador. Estamos apenas a fazer perguntas. Nos bastidores, a operação era menos sinistra e mais banal do que os críticos imaginavam. 2 editores, um artista gráfico freelancer, um pesquisador com uma propensão para fóruns noturnos. O pesquisador, Alex, fazia a maior parte do trabalho braçal,
baixando clipes brutos, vasculhando arquivos e marcando qualquer coisa visualmente estranha. Reflexos brilhantes, reflexos de lente, sombras que pareciam se curvar. Quando a agência divulgou um novo lote de digitalizações de alta resolução da Apollo, Alex mergulhou com a alegria obcecada de um caçador de tesouros. Os metadados listavam números de bobinas e códigos de tempo aproximados, mas pouco mais. Isso fazia parte do apelo. As imagens pareciam não ter sido selecionadas. Um feed bruto da história. Durante dias, Alex vasculhou horas de astronautas a saltar, ferramentas a balançar, poeira a espalhar-se em arcos graciosos. O vácuo tornava cada movimento surreal. A poeira subia, seguia trajetórias parabólicas e caía sem neblina. As estrelas nunca apareciam. As configurações de exposição favoreciam a superfície brilhante em detrimento do céu escuro. Nesse contraste gritante, cada artefacto se destacava. Na quinta noite, a meio de um rolo da Apollo 16, Alex parou num fotograma e franziu o sobrolho. No canto inferior direito, perto da borda do campo de visão, uma pequena nuvem de regolito brotou para cima. Depois caiu, formando um cone estreito. As botas do astronauta estavam a 1 metro de distância, e nenhuma ferramenta tocou aquele local. Não houve nenhum cabo quebrado, nenhum objeto caído. A câmara não tremeu. Na faixa de áudio correspondente, nada mudou, exceto pelo murmúrio da respiração e pelo chiado das comunicações. Alex retrocedeu 3 segundos e assistiu novamente. A poeira permanecia imóvel. Então, quando o martelo bateu no chão no lado esquerdo do quadro, o ponto remoto à direita reagiu 1 segundo depois, como se fosse um eco invisível. Ninguém na missão comentou. Ninguém virou a cabeça. Era exatamente o tipo de anomalia que deveria ter emocionado um pesquisador da Hidden Horizons. Tinha tudo. Movimento aparentemente sem causa, silêncio oficial e uma estranha sincronia com uma ação fora da tela. No entanto, algo nisso deixava Alex inquieto. Talvez fosse a precisão da geometria da nuvem de poeira, limpa demais para um grão ou vibração perdida. Talvez fosse a maneira como a poeira caía, não como uma nuvem se dispersando, mas como algo que havia sido comprimido e liberado. No dia seguinte, Alex mencionou isso de passagem à produtora do programa, Lila, esperando entusiasmo. "Envie-me uma imagem", disse Lila, cautelosa, "e a data e hora." Alex, assim, o fez. Algumas horas depois, Lila encaminhou um e-mail conciso de um assessor de imprensa da NASA que tinha estado excepcionalmente receptivo desde que a série começou a atrair atenção. "Obrigado por nos alertar sobre o clipe em que você está a se concentrar para o seu próximo episódio", escreveu o assessor. "Agradecemos a oportunidade de fornecer o contexto. Este rolo específico inclui alguns problemas conhecidos com artefatos de poeira devido ao processo de digitalização e danos no filme. Nossa recomendação é evitar tirar conclusões dessa sequência, pois qualquer anomalia visual pode ser enganosa." Era um aviso genérico, do tipo que as agências costumam enviar como medida preventiva de controle de danos. Mas anexado ao e-mail estava um documento interno que Alex não deveria ver. Ele havia sido incluído por engano, encaminhado com o mesmo assunto, com o cabeçalho parcialmente cortado. Rolo 16 EVA2, quadros 1423, 2007, 1423, 15. Classificação: somente interna. Justificativa: resposta anômala à poeira e correlação sísmica. Alguém dentro da empresa tinha assinalado os mesmos segundos que Alex, muito antes. Alguém tinha atribuído uma classificação que não tinha nada a ver com ótica. O rosto da produtora ficou tenso enquanto ela lia. "Não vamos usar isto", disse ela, fechando o portátil. "Por que não?", protestou Alex.
Eles estão praticamente a admitir que algo estranho está a acontecer. Isto é ouro. É uma armadilha, disse Lila. Eles enviam-nos isto, nós divulgamos. Eles voltam com uma desmistificação técnica sobre danos no filme e acusam-nos de selecionar informações. Perdemos credibilidade. Enquanto isso, a verdadeira história está na palavra sísmica e não estamos preparados para falar sobre isso sem parecer completamente desequilibrados. Não sabemos o que significa e o nosso público também não. Mas é isso que fazemos, insistiu Alex. Mostramos as questões às pessoas. Mostramos-lhes questões que elas podem acompanhar, corrigiu ela. Sombras, fios, reflexos. Coisas que podem ser pausadas e apontadas. Não. Poeira a responder a ondas invisíveis em sincronia com instrumentos aos quais não temos acesso. Naquele momento, ela não estava a proteger a verdade. Estava a proteger a sua marca. A ironia era que a insistência da marca em anomalias visíveis a tornava cega para uma camada mais profunda de estranheza. Numa conferência técnica do outro lado do mundo, Maya, que tinha deixado discretamente a agência, depois de os seus relatórios terem esbarrado em barreiras burocráticas, deu uma palestra para um pequeno público sobre dados legados e observatórios não intencionais. Sem nomear missões ou objetos, ela descreveu como imagens e instrumentos históricos implantados para um propósito. Às vezes capturavam sinais relevantes para questões totalmente diferentes décadas depois. Pensamos nos observatórios como coisas que construímos deliberadamente, disse ela. Mas o universo tem se filmado em nossos equipamentos, desde que começamos a colocar sensores em qualquer lugar. A questão não é se existem anomalias. Elas sempre existem. A questão é quais anomalias somos incentivados a notar e quais somos incentivados a descartar. Durante a sessão de perguntas e respostas, alguém perguntou sobre as alunagens. A pergunta foi formulada com a inevitabilidade cansativa da cultura da internet. Acha que há algo nas imagens originais que tenha sido realmente escondido? Maya fez uma pausa mais longa do que o esperado pela sala. Acho, respondeu ela com cautela, que a controvérsia pública sobre se as imagens foram encenadas tem sido muito útil para certas instituições. Enquanto a discussão for sobre luzes de estúdio, ângulos de câmera e se a bandeira balança, ninguém está a prestar atenção em como o regolito pode estar a agir como um detector de fenômenos para os quais não tínhamos nomes na época. Se houve fotogramas removidos, o meu palpite é que foram removidos, não porque mostravam falsificação, mas porque mostravam algo que não deveria ser medido ali. Um murmúrio percorreu a audiência. Alguns acenaram com a cabeça, pensando em pesquisas sobre matéria escura e precursores de ondas gravitacionais. Outros franziram a testa, ouvindo o eco de conspirações que esperavam que a sessão transcendesse. O moderador deu continuidade à discussão. Lá fora, no corredor, um jovem cientista de dados alcançou Maya. Você está a falar de objetos interestelares? Perguntou ele baixinho. Sobre o Atlas? Estou a falar de órbitas, respondeu ela. Longas, de alta inclinação. Quando essas trajetórias cruzam o sistema Terra-Lua, temos a oportunidade de aprender coisas. Às vezes, aproveitamos essas oportunidades de propósito. Às vezes, registramos por acidente e só percebemos décadas depois, quando é politicamente inconveniente admitir que não compreendemos totalmente o que vimos. Ele parecia desapontado. Então, não me vai dizer que existe um ficheiro secreto, algures chamado Lua Real? Sempre existem ficheiros secretos, disse Maya. O truque é que os segredos
raramente são aqueles que as pessoas mais barulhentas esperam. Numa sala de controlo, algures nas profundezas de uma instalação diferente, não identificada para visitas públicas, um conjunto de monitores acompanhava os levantamentos atuais do céu, incluindo os vestígios de objetos como o 3I Atlas. O software sinalizava pontos fracos e móveis contra o campo estelar. A maioria era de asteroides catalogados. Alguns eram novos o suficiente para justificar um estudo mais aprofundado. Numa tela, uma simulação era reproduzida, sobrepondo trajetórias passadas sobre o sistema Terra-Lua ao longo de décadas. Pequenos marcadores piscavam na superfície lunar virtual nos momentos em que fluxos de detritos conhecidos ou suspeitos cruzavam certas longitudes. No início dos anos 70, um aglomerado apareceu perto de um ponto marcado com um código inofensivo que, para qualquer pessoa que tivesse estudado os mapas da Apollo, correspondia às proximidades de um local de aterragem. Um técnico olhou para ele e depois voltou a olhar para a torrente de dados atuais. O passado, em termos operacionais, estava encerrado. O que quer que tivesse acontecido naquela época era arquivado. O foco agora era o que poderia vir a seguir. Nos anos que se seguiram, à medida que novas missões regressavam à Lua com instrumentos mais sofisticados, circularam discretamente propostas para revisitar alguns desses locais sensíveis. Oficialmente, os objetivos da missão eram geológicos. Extraoficialmente, um anexo nos documentos de planeamento discutia a avaliação de anomalias herdadas e sua potencial correlação com poeira transitória e eventos sísmicos. A linguagem era seca, desprovida de qualquer menção a luzes de estúdio ou folclore conspiratório. À medida que o debate sobre as aterragens falsas na Lua continuava a ricochetear pela cultura popular, cada argumento reciclado sobre sombras e arneses reforçava ainda mais a cortina de fumo. Quanto mais as pessoas riam da ideia de astronautas no estúdio, menos se questionavam sobre por que segmentos de filmagens genuínas poderiam ter sido cortados por razões que nada tinham a ver com cenários e tudo a ver com uma interação silenciosa entre poeira lunar e uma estrutura de detritos que passava pelo sistema solar. As luzes do estúdio eram fáceis de explicar ou negar. Sombras reais, do tipo projetadas por objetos cuja influência gravitacional se estendia muito além do que as imagens mostravam, exigiam um tipo diferente de conhecimento. As gravações estavam lá, em velhas latas de metal, em padrões magnéticos em fitas, em uns e zeros cuidadosamente migrados para novos formatos. Mostravam humanos a andar, a tropeçar, a brincar, a trabalhar. Mostravam poeira a subir e a cair em arcos, que os livros didáticos agora usam como exemplos. E, em alguns lugares, mostravam o próprio solo a tremer num ritmo que ninguém na superfície mantinha. Se essas imagens seriam alguma vez transmitidas sem edições, não dependia da sua autenticidade, mas sim de quando um número suficiente de pessoas estivesse pronto para fazer a pergunta certa. Não, isto foi filmado num estúdio. Mas o que é exatamente que está a projetar essa sombra e até onde chega a sua órbita?